pessoal, para você que gosta de boxe, hoje de novo vai ser um momento muito interessante do nosso canal, no nosso canal, principalmente sobre oração, principalmente porque é o prato principal. Aqui a gente tenta falar sobre a disciplina da oração, cara. A gente entende o seguinte, nós temos exemplos nesse livro aqui que nos levam a concluir de que a oração é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus. Esse livro aqui nos ensina como orar da forma que convém e a gente manter um relacionamento com Deus. Nós temos alguns princípios, existem vários, e eu não sou teólogo, mas que nós entendemos, depois de ler isso aqui, que nos leva à oração. 1. Jesus Cristo orava. A Bíblia fala em Marcos 1,35 que Jesus procurava lugares isolados e orava. 2. O irmão de Jesus, Tiago, ele dizia que se você precisa de sabedoria, peça a Deus, entendeu? 3. Um senhor chamado Paulo, ele dizia que nós devemos orar sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17. 4. O Senhor Jesus ensinou em Mateus 6, de 9 a 14, um método de oração, uma forma de oração, um exemplo de oração, que falava que nós podíamos pedir pão, perdão e proteção. E 5. Um senhor chamado Daniel, ele fez algo mais avançado. Ele ensinou um método de oração 3 vezes ao dia. A gente compilou tudo isso aqui e nasceu esse canal. Hoje a gente vai falar sobre oração de um cara que quem gosta de boxe conhece, chama-se Manny Pacquiao. E se nós fôssemos dar um nome para a história do senhor Manny Pacquiao, seria o seguinte: o pugilista que transformou excessos em fé. Manny Pacquiao, o pugilista que transformou excessos em fé. Vamos pegar o exemplo desse nosso parceiro e aprender um pouco mais sobre oração. Manny Pacquiao, lenda do boxe filipino, sempre foi conhecido por sua determinação no ringue e sua vida luxuosa fora do ringue, marcado por festas, jogos de azar e outros excessos. Apesar de seu sucesso esportivo, ele vivia um estado de insatisfação emocional e espiritual, o que colocou até o seu casamento em risco. Tudo começou a mudar em 2012, quando Manny decidiu se dedicar a Deus. O detalhe inusitado: Manny revelou em entrevistas que teve um sonho onde Deus o advertiu a abandonar seus velhos hábitos. Após esse evento, ele implementou uma rotina rigorosa de oração e leitura da Bíblia todas as manhãs antes de seus treinos. Inicialmente, ele achava difícil manter o hábito, especialmente com a agenda atribulada de um boxeador mundialmente famoso, mas decidiu manter essa disciplina como prioridade acima de tudo. Desde então, Manny Pacquiao transformou sua vida focando em sua carreira, sua família e seu propósito em Deus. Ele agora fala abertamente sobre como a prática diária da oração é essencial para a sua conexão com Deus e para manter sua força mental e emocional. Em várias entrevistas ele disse, abre aspas para o Sr. Manny: a oração constante mudou a minha vida completamente. Sem Deus, nada é possível. Exemplo do Sr. Manny Pacquiao, falando sobre coisas que nós já sabemos, mas é importante. É por isso que diariamente nós pegamos exemplos de pessoas mais populares. Porque se eu, for falar para você orar, você nem liga. Então é por isso que nós pegamos exemplo de pessoas mais populares e tentamos colocar numa certa periodicidade durante a semana, porque toda vez que dá meia-noite, e vira o dia, eu não sei se acontece com você, mas começa tudo de novo, que acontece comigo. Eu vou te dar um exemplo. Esse final de semana, a igreja que eu frequento passou por um período de vigília. Nós começamos a orar na sexta-feira, 11 horas, e fomos no sábado, até no sábado, 6 da manhã. Sabe o que aconteceu na manhã seguinte, no sábado? Todo mundo chegou cansado em casa, eu vou falar particularmente. Cheguei cansado e fui orar. Óbvio, se eu fiquei na oração até as 6 da manhã na igreja, eu não fiz o meu período de oração pela manhã. O período das 12 eu também não fiz porque eu também estava dormindo, Porque como eu passei a noite dormindo, cheguei em casa às 6 da manhã, dormi até um pouco mais tarde. Quando eu acordei à tarde, sabe o que aconteceu? Eu fui seguir a minha vida. E aí eu esqueci da oração do período da tarde. Gente, nós não podemos esquecer de orar, não podemos. O fato de você ter passado a noite toda numa vigília não quer dizer que você tem que deixar de orar, não é como se compensasse. Eu orei durante 5, 6 horas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essas 5, 6 horas durante a semana. Então, como eu orei 6 horas de uma vez só em grupo, eu vou deixar de orar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e volto a orar novamente no domingo. Você para de comer, você come na segunda e volta a comer só no domingo, você não faz isso. É a mesma coisa com relação à oração. Eu tô te falando uma coisa própria, Como eu passei a madrugada toda com a igreja orando e foi algo magnífico, de repente veio um processo de relaxamento. Tem um senhor chamado Rick Chester, que ele é muito famoso no mundo do empreendedorismo. Se você não ouviu falar, coloca Rick Chester na internet. No Instagram, algumas vezes ele faz umas lives e fala sobre um negócio muito ruim chamado zona de conforto.
tá? E ele fala que se você tem dificuldade de fazer algo que te levou ao topo, você já perdeu, cara. Você está numa situação muito complicada. Eu gostaria de trazer isso para a oração, tá? Se a oração fez com que você conseguisse algo inesperado e hoje o tempo passou, você não consegue mais tempo para orar, é como o senhor Rick Chester fala no ramo do empreendedorismo e eu te falo com relação à oração, você já perdeu, cara. Porque a oração é muito importante, você não pode, assim como eu, não posso parar de orar, beleza? Bom momento, Charlie Kirk, um abraço, tchau! Essa é a segunda vez que eu vou gravar o Momento Charlie Kirk, a primeira vez eu gravei e quando eu terminei não tinha gravado nada. Hoje a gente vai falar sobre um senhor chamado Taylor, Hudson Taylor, e ele vai contar pra gente um episódio onde num lugar de vida havia a possibilidade de perder a vida. Num lugar de vida havia a possibilidade de perder a vida, tá? O Sr. Taylor ele viveu de 1832 a 1905. 1832 a 1905. E apesar dele ser conhecido como um missionário nas áreas remotas da República Popular da China, ele tem algumas histórias sobre oração para nos contar. Só que nós entendemos também que mesmo as histórias que nós usamos aqui, a glória tem que ser para Deus. Então geralmente a gente pega uma e você pode pesquisar outras, né, para fortalecer a sua fé. É importante isso. Vamos para o momento Charlie Kirk com o Sr. Taylor, Hudson Taylor, tá? Hudson Taylor, 1832 a 1905, foi o fundador da China Island Mission. China Inland Mission, tá? Não Island. Ele foi um dos missionários mais influentes da história. Ele foi conhecido por seu trabalho incansável em levar o evangelho para regiões remotas da China. Mas poucos sabem o quanto a sua vida de oração foi central para o seu êxito. Nesse canal a gente sabe, meu amigo. Nesse canal a gente sabe. Continuando. O Sr. Hudson tinha o hábito de orar diariamente logo ao amanhecer. Nós chamamos isso de disciplina da oração, independentemente das condições ao seu redor. Certo dia, durante uma viagem missionária, em um barco no rio Yangtze, se você não sabe o que é o rio Yangtze, tá? Ele é, acho que o terceiro maior rio do planeta, cara, tá? E ele alimenta, a partir dele, aproximadamente 400 milhões de pessoas na China, cara. Dali sai tanto o abastecimento, quanto energia, quanto a própria água, né? Em linhas gerais. Continuando. Uma grande tempestade ameaçava virar o barco quando o Sr. Hudson e a equipe estavam ali. Os marinheiros estavam desesperados, enquanto o Sr. Taylor mantinha calma e começou a orar fervorosamente. Ele pediu que todos parassem e clamassem a Deus. De forma inesperada, a tempestade diminuiu. Ele não fala que parou, tá? Diminuiu. E o barco chegou em segurança ao seu destino. Além desses milagres pontuais, Taylor acreditava na oração com todo respeito, né? O Sr. Taylor acreditava na oração como a chave para sustentar a sua missão a longo prazo. Ele orava frequentemente por provisões financeiras sem jamais pedir dinheiro diretamente a ninguém. De forma surpreendente, ele sempre recebia o suficiente para continuar seu trabalho. O Sr. Taylor acreditava plenamente que a disciplina de buscar a Deus em oração fazia parte não apenas de conhecer a sua vontade, mas de experimentar o seu poder. Só um parênteses antes de eu falar qual seria a lição. Galera, oração se trata mais de você conhecer o Deus que você ama, tá? Eu tenho alguns colegas que estudam teologia e às vezes, por aprofundar, é igual futebol. Existem pessoas que pegam bandeiras e trazem para si. E em algumas bandeiras existem algumas discussões sobre temas extremamente específicos. Mas o que eu posso falar para você é que o propósito, pelo menos é o que eu entendo na Bíblia, e eu espero não estar falando nenhuma heresia, é que nós vivemos para a glória de Deus. Que nós vivamos para a glória de Deus. Vivamos para a glória de Deus. A oração, no meu ponto de vista, a oração se trata de você conhecer a Deus. E é muito importante isso que o Sr. Taylor fala. Conhecer a vontade de Deus, mais do que experimentar o seu poder. O milagre acontece em você conhecer mais da vontade do Deus que você afirma amar. E, consequentemente, você experimentar o poder dele, tá bom? Fecha parênteses e vamos para a lição. A lição que essa história do Sr. Hudson fala pra gente é a seguinte: ele demonstrou que a oração disciplinada não apenas molda o caráter espiritual, mas também movimenta forças que parecem impossíveis de alcançar por meios humanos. E você, meu amigo, que está me ouvindo, você sabe muito bem do que eu estou falando. Ou você, nessa sua vida, seguindo a Deus, você nunca experimentou uma coisa que não tem explicação nenhuma? A sua vida é tudo totalmente racional, né?
Sério? Então você sabe muito bem do que o Sr. Taylor está falando. Você sabe que situações adversas são vencidas e que Deus providencia uma provisão de forma inesperada que nem você nem ninguém tem como explicar, tá? Se trata primeiro de você conhecer a Deus. Seja coerente. Se você segue o nosso canal, eu sei que tem pessoas de outra religião que seguem a gente, até de outros países, tá? Se você é um muçulmano, você tem que orar 5 vezes. Você tem, o Alcorão fala sobre oração 5 vezes, você tem que orar. Se você não ora, você não é muçulmano, cara. Se você é judeu, a Torá fala sobre as orações. Seja coerente, cara. Se você é judeu, ore. Da mesma forma, cara, se você se considera cristão e você não ora, pelo amor de Deus, cara, você não é cristão, cara. Você não é cristão. Então, seja coerente. Nesse canal nós falamos de oração. Todo mundo sabe que nós somos cristãos. Bíblia, para nós aprendermos a orar da forma correta, e o cafezão para manter a gente acordado, beleza? Esse foi o Momento Charlie Kirk de hoje. Deus abençoe a sua vida. Não pare de orar. Um abraço. Se esse vídeo tocou seu coração, cara, te inspirou a aprofundar a sua disciplina da oração, deixa seu curtir, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre espiritualidade e fé. Cara, e o mais importante, tá? Deixa nos comentários como a oração transformou sua vida e qual dos pilares você vai começar a fortalecer hoje. Cara, a gente também agradece demais a sua companhia até aqui, tá? Lembre-se, a sua jornada de fé é única e valiosa. Única e valiosa. Cara, não esquece isso, tá? Você tá construindo aqui algo lá pra frente, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua vida de oração. Até o próximo vídeo.